Capítulo 9. Profecias conferidas aos aprendizes e adeptos. Nessa altura, Ananda e Rahula pensaram para si mesmos: quando pensamos nisso, reconhecemos o quão maravilhoso seria se recebêssemos uma profecia de iluminação. Levantaram-se de imediato dos seus lugares, avançaram para um lugar defronte do Buda, tocaram com as cabeças no chão prostrando-se aos pés do Buda. Em conjunto falaram ao Buda, dizendo: orado pelo mundo, também nós devemos tomar parte nisto. Nós entregamos toda a nossa confiança ao Tathagata, e somos bem conhecidos dos seres celestiais e humanos e dos asuras deste mundo. Ananda atende constantemente o Buda e guarda e apoia o repositório do Dharma, e Rahula é o filho do Buda. Se o Buda nos outorgasse uma profecia de que alcançaríamos Anuttara Samyak Sambodhi, tanto os nossos desejos como os anseios da multidão seriam satisfeitos. Nessa ocasião os 200 discípulos ouvintes, aprendizes ou adeptos sem nada mais aprender, levantaram-se todos dos seus lugares e, descobrindo o ombro direito, avançaram para uma posição defronte do Buda, juntaram as palmas das mãos e, fitando em reverência o orado pelo mundo, repetiram o desejo expresso por Ananda e Rahula após o que se afastaram para um lado. Então o Buda disse a Ananda: numa futura existência tu tornar-te-ás um Buda com o nome de Tathagata, rei do poder absoluto da montanha do mar de sabedoria, Sagaravadada Buddhivivika, merecedor de ofertas, do recto e universal conhecimento, perfeita clarividência e conduta, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. Tu oferecerás dádivas a 62 milhões de Budas e preservarás e guardarás os seus repositórios do Dharma, após o que alcançarás Anuttara Samyak Sambodhi. Ensinarás e converterás bodhisattvas numerosos como as areias de 20 centenas de dezenas de milhares de milhões de rios Ganges e farás com que alcancem Anuttara Samyak Sambodhi. A tua terra será chamada Eterna Bandeira da Vitória, Anavanamita Vayayanta, o seu solo será limpo e puro e feito de lápis lazuli. O teu kalpa terá o nome de maravilhoso som omnipresente, Manognasabdabigarjita. A duração da vida desse Buda será de imensuráveis milhares, dezenas de milhares de milhões de asankhas de kalpas, ainda que os homens calculassem durante milhares, dezenas de milhares, milhões de imensuráveis asankhas de kalpas, eles não poderiam nunca determinar a duração da vida desse Buda e a sua lei adulterada perdurará no mundo pelo dobro do tempo da sua correcta lei. Ananda, este Buda rei do poder absoluto da montanha do mar de sabedoria, será louvado igualmente pelos Tathagatas das 10 direções que são iguais em número às areias de imensuráveis milhares, dezenas de milhares de milhões de rios Ganges, e eles louvarão as suas bênçãos. Nessa altura, o orado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: digo agora aos monges que Ananda, suporte da lei, oferecerá esmolas aos Budas. Após o que atingirá a correcta iluminação. O seu nome será Buda Rei do Poder Absoluto. Da montanha do mar de sabedoria. A sua terra será limpa e pura, chamada Bandeira Eterna da Vitória. Ele ensinará e converterá bodhisattvas numerosos como as areias do Ganges. Este Buda possuirá grande dignidade e virtude, e o seu renome encherá as 10 direções. A duração da sua vida será imensurável devido à sua compaixão por todos os seres viventes. A sua correcta lei durará o dobro e o dobro disto durará a sua lei adulterada. Numerosos como as areias do Ganges serão os incontáveis seres viventes que no seio da lei búdica plantarão as condições conducentes à via do Budado. Nessa altura na Assembleia, 800 bodhisattvas que tinham recentemente concebido a determinação de atingir a iluminação pensaram: nós nunca ouvimos sequer um grande bodhisattva receber uma profecia como esta. Por que razão onde estes ouvintes receberam uma tal profecia? Então orado pelo mundo, sabendo o pensamento que ia na mente desses bodhisattvas, disse-lhes: bons homens, quando Ananda e eu estávamos no lugar do Buda rei da vacuidade, ambos concebemos simultaneamente a determinação de alcançar Anuttara Samyak Sambodhi. Ananda deleitava-se constantemente no conhecimento vasto da lei, eu desenvolvi constantemente esforço diligente. Daí que eu tenha já conseguido alcançar Anuttara Samyak Sambodhi,
enquanto Ananda guarda e sustenta a minha lei. E, da mesma forma, ele guardará sempre os repositórios do Dharma dos Budas de existências futuras e ensinará, converterá e trará ao sucesso as multidões de Bodhisattvas. Esse foi o seu voto original e daí que ele tenha recebido esta profecia. Quando Ananda, na presença do Buda, ouviu esta profecia a si dirigida e ouviu acerca da terra e dos adornos que haveria de receber, tudo o que se votará alcançar estava realizado e a sua mente estava cheia de grande alegria, pois ele tinha ganho o que nunca antes possuíra. Imediatamente ele recordou os repositórios do Dharma de imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de Budas do passado e ele pôde compreendê-los sem impedimento, como se tivesse acabado de os ouvir. Ele recordou também o seu voto original. Então, Ananda falou em verso, dizendo: o orado pelo mundo, raro de encontrar, fez-me recordar o passado, a lei de imensuráveis Budas, tal como se a ouvisse hoje. Agora não tenho mais dúvidas, mas resido seguramente na via do Budado. Como meio expedito eu actuo como assistente, guardando e suportando a lei dos Budas. Nessa altura o Buda disse para Raula: numa futura existência tu tornar-te-ás um Buda com o nome de Tathagata caminhando sobre flores de 7 tesouros, Saptaratnapadmikran, merecedor de ofertas, do recto e universal conhecimento, perfeita clarividência e conduta, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. Tu oferecerás dádivas a Budas e Tathagatas numerosos como a poeira das partículas de 10 mundos. Em todos os casos tu serás o primogênito desses Budas, tal como és agora o meu filho. Os adornos da terra desse Buda caminhando sobre flores de 7 tesouros, o número de kalpas de duração da sua vida, os discípulos que ele converterá, a sua lei correcta e adulterada não diferirão dos do Tathagata Rei do poder absoluto da montanha do mar de sabedoria. Serás o filho mais velho desse Buda, após o que alcançarás a notar a Samyak Sambodhi. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: quando eu era o príncipe herdeiro, Raula era o meu filho mais velho. Agora que atingiu o Budado ele recebe o Dharma e é o meu filho no Dharma. Em existências futuras ele verá imensuráveis milhões de Budas. Como filho mais velho de todos eles, com uma só mente ele procurará a via do Budado. As ações de Raula só eu sou capaz de conhecer. Ele manifesta-se como meu primogênito, mostrando-se aos seres viventes. Com inumeráveis milhões, milhares, dezenas de milhares de incontáveis bênçãos, ele está seguramente ancorado na lei búdica e procurando a via insuperável. Então, orado pelo mundo, observou os 200 aprendizes e adeptos, suaves e brandos de vontade, serenamente puros e limpos, fitando o Buda com uma mente concentrada. O Buda disse a Ananda: vês estes 200 aprendizes e adeptos? Sim, vejo-os. Ananda: estas pessoas oferecerão dádivas a Budas e Tathagatas iguais em número às partículas de poeira de 50 mundos, prestando-lhes honras e reverência, guardando e sustentando os seus repositórios do Dharma. Nas suas existências finais eles conseguirão simultaneamente tornar-se Budas em terras das 10 direções. Todos terão designação idêntica, sendo chamados Tathagatas sinal de joias, Ratnaketuragas, merecedores de ofertas, de recto e universal conhecimento, perfeita clarividência e conduta, bem-sucedidos, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritórios, instrutores de pessoas, mestres de seres celestiais e humanos, Budas, honrados pelo mundo. A duração das suas vidas será de um kalpa, e o adorno das suas terras, os seus ouvintes e bodhisattvas, leis correcta e adulterada serão em todos os casos iguais. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: aos 200 ouvintes que agora estão na minha presença, a todos eles eu outorgo a profecia de que numa existência futura eles se tornarão Budas. Os Budas a quem eles oferecerão esmolas serão numerosos como as partículas de pó acima descritas. Eles guardarão e suportarão os repositórios do Dharma após o que ganharão a correcta iluminação. Cada um terá uma terra numa das 10 direções e todos partilharão do mesmo nome e designação.
Todos serão chamados sinal de joias e as suas terras e discípulos, as suas leis correcta e adulterada serão idênticas e sem qualquer diferença. Todos empregarão poderes transcendentais para salvar os seres viventes nas 10 direções. O seu renome correrá por toda a parte e a seu tempo entrarão no Nirvana. Nessa altura, quando os 200 aprendizes e adeptos ouviram o Buda outorgar-lhes esta profecia, dançaram de alegria e falaram em verso, dizendo: Orado pelo mundo, lâmpada brilhante da sabedoria, ouvimos a tua voz outorgando esta profecia e os nossos corações estão cheios de alegria como se nos banhássemos em doce orvalho.